Olá, prezados estudantes do segundo ano do curso de Gestão do Sistema de Informação. Eu sou Fabiano Estevão Malum e hoje temos a aula da disciplina de Direito de Trabalho. E teremos como tema Contrato Individual de Trabalho. Prosseguindo, espero que após o término desta aula, o estudante entenda o conceito e os elementos, tipos e forma de contrato de trabalho. Portanto, o que é contrato individual de trabalho? Segundo o artigo 18 da Lei do Trabalho, temos a seguinte definição. Entende-se por contrato de trabalho o acordo pelo qual uma pessoa trabalhadora se obriga a prestar a sua atividade a outra pessoa, empregador, sob a autoridade e direção desta, mediante a remuneração. Isso quer dizer que é através do contrato de trabalho onde claramente são definidas as obrigações, deveres e acordos sobre todas as condições de trabalho entre as partes envolvidas. Sem esquecer, importa ainda que para o contrato de trabalho tenha segurança, é preciso que o trabalhador tenha consciência de todas as cláusulas, bem como o empregador cumprir com todas as suas obrigações. Elementos do contrato individual de trabalho. Elemento número 1. A atividade do trabalho trata-se de uma prestação de atividades que se concretiza, pois, em fazer algo que é justamente aplicação ou exteriorização da força de trabalho tornada disponível para outra parte por este negócio. Segundo elemento, o trabalhador e a entidade empregadora. Portanto, nesse elemento nós vamos definir o que é trabalhador e entidade empregadora. O trabalhador é aquele que, por contrato, coloca a sua força de trabalho à disposição de outro mediante retribuição. A seguir, vamos definir o que é empregador. O empregador é a pessoa individual ou coletiva que, por contrato, adquire o poder de dispor da força de trabalho de outrem no âmbito de uma empresa ou não, mediante o pagamento de uma remuneração. Prosseguindo, temos outro elemento que é a remuneração. Portanto, é o elemento essencial do contrato individual de trabalho, que em troca da disponibilidade da força de trabalho seja devida ao trabalhador uma retribuição, normalmente em dinheiro, embora possa ser paga parcialmente em gêneros. Temos outro elemento que é a subordinação jurídica. Consiste numa relação de dependência necessária da conduta pessoal do trabalhador na execução do contrato face às ordens, regras ou orientações ditadas pelo empregador, dentro dos limites do mesmo contrato e das normas que o regem. Entramos no outro componente que é a relação jurídica de trabalho. A relação de trabalho é todo o conjunto de condutas, direitos e deveres estabelecidos entre o empregador e o trabalhador, relacionados com a atividade laboral ou serviços prestados ou que devam ser prestados e com o modo como essa prestação deve ser efetivada. Contratos equiparados ao contrato de trabalho. Considera-se contratos equiparados ao trabalho de trabalho. Repito. Consideram-se contratos equiparados ao contrato de trabalho
Os contratos de prestação de serviço que, embora realizados com autonomia, colocam o prestador numa situação de subordinação econômica perante o empregador. Contrato de trabalho é regime livre e de avanço. O empregador pode ter, fora dos seus quadros, trabalhadores em regime livre e de avanço. Portanto, trabalho em regime livre é atividade ou tarefa que não preenche o período normal de trabalho, mas é realizada dentro dele. Enquanto que trabalho em regime de avanço é a prestação de tarefas ou atividades que não integram o normal processo produtivo de serviço, nem preenchem o período normal de trabalho. Pluralidade de empregadores. O trabalhador pode, celebrando um único contrato, obrigar-se a prestar trabalho a vários empregadores, desde que entre estes exista uma relação que mantenha entre si uma estrutura organizativa comum. Para que tal aconteça, tem de verificar-se cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro requisito: o contrato de trabalho deve constar de documento escrito em que se indique a atividade a que o trabalhador se obriga, o local e o período normal de trabalho. O segundo requisito: a identificação de todos os empregadores. O terceiro requisito: a identificação do empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e no exercício dos direitos emergentes do contrato de trabalho. Forma do contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho está sujeito à forma escrita, devendo ser datado e assinado por ambas as partes e conter as seguintes cláusulas. Cláusula A: identificação do empregador e do trabalhador. Cláusula B: categoria profissional, tarefas ou atividades acordadas. Cláusula C: local de trabalho. Cláusula D: duração e condições da sua renovação. Cláusula E: montante, forma e periodicidade de pagamento de remuneração. Cláusula F: data de início da execução do contrato de trabalho. Cláusula GG, e a última: indicação do prazo estipulado e do seu motivo justificativo em caso de contrato a prazo. Portanto, tive como referências Manual de Disciplina de Direito de Trabalho, segundo ano, curso de Gestão de Sistemas de Informação e Sede. Também tive o privilégio de consultar a Lei de Trabalho. Espero que gostem deste vídeo. Continuação de um bom trabalho. Obrigado.